Tudo bem, amigos e amigas do Alberto Torres? Estamos aqui para uma próxima videoaula. Nós falamos nas aulas anteriores, dentro do roteiro 1, a respeito da ética em um discurso introdutório. Falamos sobre os valores, falamos sobre a ética, que ela existe em nossas vidas, ela é anterior a nós. Antes de nós nascermos, a ética ela já existe. Quando nós nascemos, nós somos introduzidos neste mundo ético, ok? Espero que todos estejam bem, mesmo nessa situação de pandemia. É um momento desconfortável, é um momento onde a nossa liberdade está bem restrita, mas é um momento também que nós podemos ficar a sós com nós mesmos, ou seja, tratarmos do nosso eu. E tratarmos do nosso eu é uma capacidade ética. Pessoal, para que nós estamos falando de ética? O aluno ele é muito bom em fazer essa pergunta para o professor. Professor, para que eu tenho que estudar isso? Isso não tem sentido. Porém, quando nós estamos estudando ética, nós estamos falando do nosso comportamento. Nós estamos lidando com a nossa liberdade. Então, nós estamos falando de coisas que acontecem no nosso cotidiano. Aqueles momentos decisivos que nós temos para fazermos as nossas opções, é um momento em que nós precisamos de um certo grau de consciência. Então, aí está o maior benefício de nós estudarmos a ética, que é o momento em que nós ampliamos a nossa consciência. Nós temos uma abrangência maior de entendimento da realidade para fazermos as nossas escolhas. Então, fazermos escolhas éticas, primeiro, é um momento em que nós aumentamos a nossa consciência. Segundo, é um momento também que nós sabemos utilizar de forma benéfica a nossa liberdade, porque falarmos em liberdade é falarmos em dever. O dever gera uma obrigação. Qual obrigação? Para com nós mesmos e para com o outro e para com a sociedade como um todo. Ok? Então, falarmos sobre a nossa liberdade é nós cuidarmos de nós mesmos e cuidarmos da sociedade, cuidarmos do outro. Portanto, quando nós estamos abordando este tópico filosófico, que é a ética, nós estamos falando da responsabilidade pessoal como comportamento moral. E, às vezes, falarmos de ética, isso angustia muito o ser humano, principalmente o jovem, porque o jovem, ele quer liberdade irrestrita, quer uma liberdade onde não existam regras. Às vezes ele quer até revolucionar as regras. Mas, tirando essa angústia de lado, quando nós estamos falando de regras, nós estamos falando de normas e regras que nos determinam para um comportamento adequado, porque as regras elas foram feitas pelo próprio ser humano. Então, as regras, ou elas são escritas, ou elas não são escritas, elas estão já na nossa interioridade. Se elas são escritas, elas não é o animal que fez as regras. Se elas são escritas, não foi algo inanimado que fez as regras. Elas foram feitas pela própria racionalidade do ser humano. Se foi o próprio ser humano que gerou e construiu as regras, isso significa que o ser humano ele tem, a partir das regras, a capacidade de cuidar dele mesmo. Ok? Então, não devemos nos angustiar com a existência das regras, porque a existência das regras, elas estão aí para a nossa própria felicidade. Então, quando nós aceitamos a regra, nós não perdemos a nossa capacidade de sermos livres. Nós estamos usando essa capacidade de liberdade para fazermos a opção racional e consciente de aceitação das regras. Então, se nós não aceitarmos as normas, nós podemos ter
podemos ter prejuízos na nossa vida, ok? Pessoal, agora eu vou aqui diminuir aqui a minha imagem. Nós vamos para um slide. Então, estamos falando de uma forma introdutória do que é a ética nesse bimestre. Agora vamos entrar mais profundamente nas questões da ética. Então, só um momento aqui que eu estou indo aqui para o slide. Pessoal, aqui o slide, ele retorna às nossas aulas do primeiro bimestre, porque a capacidade de decidirmos eticamente sobre as coisas, elas passam pelo nosso pensar, que é o que nós vimos no primeiro bimestre. Se eu penso, eu logo existo. Lembram lá da afirmação lógica do filósofo René Descartes. Então, as opções éticas, as decisões éticas, essa maturidade ética que nós buscamos, elas são movidas pelo nosso intelecto. Então, vamos entender um pouquinho como que é o nosso intelecto, que eu vou marcar aqui com o pincel, só um momentinho. Então, no nosso intelecto, nós temos essas 3 faculdades aqui, 3 atividades. O juízo, a percepção e a razão. Isso a partir da ideia de que nós sabemos que nós pensamos. E o nosso pensamento, ele se realiza através dessas 3 atividades. A atividade do juízo, a atividade da percepção e a atividade da razão. Então, vamos entender melhor o que são essas atividades. A primeira atividade é a atividade do juízo. O juízo é uma atividade de escolha. A própria palavra já diz. O juiz, o que ele faz? Ele faz a escolha por um determinado veredito. Então, o juízo ele é uma atividade de escolha que nós fazemos através das nossas mentes, de avaliação e de decisão, como nós estamos vendo aqui. Vou marcar aqui só um momento. Então, é uma atividade de escolha, de avaliação e de decisão. Se é uma atividade de escolha, de avaliação e de decisão, então significa que nós podemos escolher isto e não aquilo. Nós podemos fazer escolhas boas ou ruins. Nós podemos fazer escolhas importantes e outras menos importantes. E por que nós fazemos essas decisões? Então, a ética é uma oportunidade de nós adentrarmos profundamente para o anterior a essas decisões que saem das nossas ações. Qual a motivação que nós tomamos essa decisão? Então, refletirmos eticamente sobre as nossas ações, sobre os nossos comportamentos, nos direciona a saber os motivos pelos quais nós tomamos determinada decisão. Aqui uma figura aqui, entenda, não é pessoal. Deixa eu marcar aqui. Entenda, não é pessoal. Precisei escolher entre você e o caviar. Então, uma escolha antiética. O patrão ali, qual a explicação dele para com o empregado dele? Que ele fez a escolha por si mesmo. Ele não fez uma escolha em benefício ao seu empregado. Ele fez uma escolha para ele mesmo, em razão dele ser rico. Ok? Então, aqui nós vemos uma escolha antiética. Então, já indica que a ética ela está presente no nosso viver cotidiano, no nosso trabalho. Ok? Pessoal, próximo slide. Outra atividade intelectual que nós temos é a percepção. O que é perceber? Perceber é sentir. O que é sentir? Sentir é ter um contato com as sensações do nosso ambiente. Então, o cérebro ele faz esse exame
das sensações que nós temos no ambiente em que nós vivemos. E é por meio da percepção, por exemplo, que nós não apenas ouvimos o som em uma festa, mas nós podemos compreender o ritmo. Então, se é funk, se é rap, se é rock, se é samba, é pela percepção da sensação do som no nosso cérebro é que nós temos essa percepção. Então, nós compreendemos o ritmo da música, na festa nós percebemos se as pessoas estão felizes, nós enxergamos os seus movimentos de dança, tudo isso através da percepção. Então, a percepção, o que ela faz? Ela percebe o mundo. E essa percepção do mundo, nós podemos melhorar? Então, está aí uma pergunta. Nós podemos melhorar a nossa percepção de mundo? Um entendimento errado do mundo, um mau juízo, um mau julgamento do mundo pode produzir o mal, então veja a ética aí presente nas nossas sensações, no nosso cotidiano, nas influências que nós temos do mundo exterior. Nós podemos melhorar essas sensações, então a ética ela pode promover a melhora de como nós olhamos para a nossa realidade, ok? Então vejam aí que a ética está ligada às atividades cerebrais que nós temos mediante a utilização do nosso ato de pensar. Vamos ao outro slide aqui. E a terceira atividade aqui é a razão. A razão é uma atividade do ato de pensar, ok? A razão, ela é algo lógico. Então, quando nós estamos estudando, quando nós estamos inserindo conhecimento para a nossa mente, nós estamos enriquecendo o nosso raciocínio, a nossa razão. A nossa razão, ela é motivada por regras e cálculos. Então, é a razão que nós temos como capacidade intelectual que vai entender que as regras são adequadas ou não, são necessárias ou não. Então, a razão ela está ligada a esse conhecimento mais minucioso, ao que nós julgamos, ao que nós percebemos, o que nós lembramos e até o que nós imaginamos. Tudo isso que nós julgamos, percebemos, lembramos e imaginamos estão sujeitas às regras da razão, ou seja, às regras da lógica. Então, é a lógica, é a razão que vai ter a sensação, que nós vimos no slide anterior, nós temos a sensação do mundo, e a razão é que vai decidir sobre aquelas sensações que nós tivemos. Então, é a razão que estabelece as regras. Então, nós podemos, então, aprofundar melhor a nossa racionalidade, visando fazer o bem. Então, essa capacidade de julgar através da razão, nós podemos melhorar? Podemos, através da ética, ok? Vamos passar para o outro slide. Pessoal, então nós vimos nos slides anteriores que a ética ela está ligada ao nosso ato de pensar, ao penso, logo existo. E nós podemos aprimorar essas atividades intelectuais ligadas ao nosso cérebro, que nós vimos anteriormente, que é a percepção, é a razão, qual que é o outro que nós vimos, e é o juízo. Ok? Então, nós podemos aprimorar tudo isso através de uma reflexão ética. Então, o que seria a ética? A ética, como nós estamos vendo aqui, deixa eu marcar aqui. A ética, ela diz respeito ao nosso cotidiano. Ela diz respeito ao nosso dia a dia. Nos leva a refletir sobre os valores que escolhemos, o significado das ações que nós adotamos
e a forma pela qual tomamos decisões, de acordo com as nossas responsabilidades. Como eu disse, nossa liberdade está ligada ao dever. Ter um dever é ter uma responsabilidade. Então, se nós temos responsabilidades, esses deveres estão ligados aos nossos valores, que nós vimos lá no primeiro roteiro. O que são valores? É aquilo que nós apreciamos como bom ou ruim e que nós decidimos para as nossas vidas. A ética ela é movida pelo bem, aquilo que nós adotamos como algo bom para as nossas vidas. Então, para melhorar as nossas decisões e reflexões éticas, nada mais lógico do que nós aprimorarmos a nossa capacidade de refletir sobre os valores que nós escolhemos. Aquilo que nós escolhemos é bom, aquilo traz benefício, aquilo beneficia a mim mesmo de uma forma presente, de uma forma futura, aquilo beneficia o meu próximo, aquilo beneficia a Terra, a sociedade como um todo. Então, a ética, ela vai para esse âmbito. E de onde vem a palavra ética? É uma palavra grega, a palavra é ethos, que significa comportamento. Significa também, não está aí no slide, mas significa também morada. Então, o ethos se refere à nossa morada existencial. O ethos ele se refere aos nossos costumes, aos nossos hábitos, aquilo que nos dá segurança, ok? Os romanos traduziram para mores ou mores, a mesma significação, comportamento ou hábito. Então, tanto moral quanto ética tem a mesma etimologia e tem alguma diferença que a gente vai ver nos próximos slides. Então, é da palavra latina mores, que nós estamos vendo aqui. Deixa eu marcar ali para vocês. Que vem a palavra moral, ok? Vamos ao próximo slide. Então, a ética, ela diz respeito ao bem e ao mal. Como nós estamos vendo aqui, na figura aqui. O bem, ali é representado pelo diabinho, o mal, né, representado pelo diabinho, e o bem representado pelo anjinho, na cabeça ali do indivíduo. E parece que a nossa vida é assim, parece que tem um anjinho mal e um anjinho do bem, sugerindo as nossas decisões. Então, a ética ela diz respeito a essas decisões, ou boas ou más, o certo ou errado, o permitido ou o proibido, de acordo com as normas adotadas pela sociedade historicamente. Então, são essas regras, essas normas que foram constituídas pelos valores, ok? Como eu disse lá nos primeiros momentos, foram os seres humanos que construíram esses valores. Se foram seres humanos, esses valores foram construídos em razão daquilo que vai beneficiar a nós individualmente e como um todo. Então, as regras, elas são o espelho dos valores que as sociedades elas adotam como hábito e costume de suas vidas, ok? Então, são os valores que determinam o que é ético ou não. São as regras, às vezes elas vêm escritas, e às vezes elas já estão dentro da nossa alma, dentro do nosso interior, ok? Vamos continuar. Então, quando nós estamos em alguma situação que temos que tomar uma decisão, essa decisão ela considera o que nós determinamos como bom, justo ou correto. Quando nós levamos em conta esses valores do bom, do justo e do correto, nós estamos nos envolvendo em um julgamento. O que é um julgamento? Julgamento é um juízo. Julgamento é um resultado de uma análise que nós fazemos lá na nossa razão, que nós vimos lá nos primeiros slides.
quando nós fazemos julgamentos em razão desses valores, bom, justo ou correto, nós estamos diante de um julgamento moral. O que o julgamento moral ele faz? Ele orienta as nossas decisões, nos direcionando para aquilo que a gente considera como importante ou como prioridade para nós mesmos. Então, o ser humano, ele não é amoral. Então, o ser humano ele não vive sem considerar as questões morais. Ele avalia sempre a sua conduta a partir de valores morais. Um exemplo, nós sempre queremos o bem do nosso parente, nós sempre queremos o bem dos nossos amigos, nós ficamos tristes quando um amigo nosso ele se envolve em situações criminosas, nós julgamos situações criminosas, nós buscamos o melhor comportamento para as nossas próprias vidas. Então, tudo isso indica que nós somos seres morais. O ser humano ele sempre está avaliando ou a sua conduta ou a conduta do outro. Próximo slide. Então, qual que é a diferença entre moral e a ética? A ética ela é uma reflexão. Então, a ética ela verifica as circunstâncias, ela analisa as circunstâncias. Então, a ética, ela existe em razão das circunstâncias, porque quando eu estou nas circunstâncias, é que eu avalio essa circunstância em que eu estou inserido e tomo determinada decisão ética. Ok? Então, por exemplo, se eu estou com amigos que gostam de roubar e eles me chamam para um roubo, eu vou avaliar essa circunstância, essa situação do roubo que estou sendo inserido e vou decidir se eu vou participar ou não disso. Então, a ética é uma reflexão da circunstância em que eu estou inserido. E a moral, não. A moral, ela se fundamenta antes das minhas ações. Então, antes das circunstâncias. São as regras. As regras já são existentes antes das circunstâncias que eu estou inserido. O que é a moral? Então, a moral são as normas e as proibições. E o que é a ética? A ética é a aplicação teórica que eu faço da moral. Então, o que é a ética? É uma reflexão sobre as regras, ou seja, uma reflexão sobre a moral. Pessoal, tanto a ética quanto a moral fazem parte da filosofia prática, porque nos leva a nós nos preocuparmos em relação às questões práticas, da nossa vida. Vejam aqui, do nosso dia a dia. Buscando, nós temos o conhecimento do ser das coisas, como que as coisas são, ter o conhecimento das coisas, para nós podemos construir o que nós devemos ser. Então, eu procuro entender o que são as coisas, o que é um roubo, o que é uma mentira, o que é andar nu, e construo o meu posicionamento em relação àquilo, o que eu devo ser em relação àquilo. Então, a ética ela é uma reflexão para o meu presente e para o meu futuro. E para isso nós precisamos do quê? De conhecimento teórico. Fiz aqui. Precisamos de conhecimento teórico. Então, precisamos de conhecimento para melhorarmos o nosso comportamento, melhorarmos as nossas decisões e as nossas decisões serem as mais adequadas possíveis para buscarmos a nossa felicidade. Pessoal, aqui algumas diferenças entre ética e moral. A moral, ela é o que já foi decidido. Veja aqui, moral é o que já foi decidido. Ela permite tudo desde que não se desobedeça a princípios. Então, como eu disse, elas são as regras já existentes. E a moral se refere a que eu não venha desobedecer os códigos
morais já existentes, porque eles foram feitos por princípios. Então, eles foram feitos abrangendo os valores, os princípios que norteiam as minhas ações sobre a minha vida. E a ética, ela depende, então veja a diferença. Aqui é o que já foi decidido, aqui não, aqui ela depende. Ela permite tudo, como a moral, porém, desde que não se faça mal a ninguém. Então, qual é o critério aqui ético? Para mim fazer a escolha ética, não fazer mal a ninguém. E aqui, qual é o critério da moral? Não desobedecer às regras. Então, como que eu não desobedeço às regras? Antes, priorizando a ética, ou seja, pensando sobre a moral. Ok? Então, aqui alguns códigos morais. Correr pela rua é imoral, é vergonhoso. Quando que o correr nu pela rua não será antiético? Quando isso for necessário para defender alguma vida. Então, por exemplo, se eu estiver dentro de um incêndio, eu perdi todas as minhas roupas no incêndio, e tem uma criança dentro desse incêndio que eu posso socorrer. Eu não vou ali no incêndio procurar as minhas roupas. Ali, o estar nu, ele já não é mais imoral, porque ali eu estou numa situação em que o estar nu, ele não é princípio para que eu venha salvar aquela vida, ok? Então, correr nu pela rua só será ético se ele for, se ele existir em razão da existência do salvamento, da defesa de uma vida, ok? A moral, não se pode roubar. Quando não é antiético roubar? Quando for para ter a urgência de salvar uma vida. Então, a moral são as regras da vida, porque foram estabelecidas pelas regras, e a ética são as reflexões sobre essas regras. E essas reflexões me levam a agir, tomar a melhor decisão, ok? Para ser moral, para estar de acordo com as regras, é preciso conhecer essas regras, e para ser ético, é preciso desenvolver a reflexão. Como nós vimos no slide anterior, eu tenho que ter conhecimento para melhorar as minhas opções, a minha amplitude de tomar decisões, ok? Deixa eu colocar eu mais para cá. Pessoal, agora tem um vídeo, vou dar o vídeo para vocês. E logo após o vídeo nós vamos terminar. Só um minuto que eu vou... Hi, John? Sorry I'm late.
Hi, you must be Scarlet. Yeah, it's nice to meet you. The pleasure's all mine. Oh, here, take a seat. Yeah, sure. Yeah, I hope you're hungry, because I already ordered our food. Oh, great. I'm starving. I got us something that's low in carbs and high in antioxidants, so you won't get fat. Excuse me? Looks like you don't have that problem. You done some modeling? You've got amazing eyes. Sweet accent. That's French, isn't it? No. More like Wisconsin. You're born cheesehead here. Have you ever had any cheese from Wisconsin? Oh, no, cheese makes me gassy. Oh, dinner's here. Let's spice things up. I hope you're excited for the main course. I know I am. Dinner is served. Oh my god, are you okay? I'm fine, I'm fine. Hey, my son's playing. Time for some real dancing. Olay, spin move. Aloo. Jazz hands. What do you say? Time for some dessert. What's wrong with you? Oh, insane. Oh, wait, Scarlet! What do you want? Scarlet, look, I'm sorry. I was an idiot back there. Yeah, you were. What was all that? Look, I know I seem crazy, but my mind was all over the place trying to be someone I thought you'd like. But I'd like to show you the real me. I don't know. We could go dancing. I like the sound of that. Did you have anything else in mind? So, about that second date? Forget dating. Let's start a family.